Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Em Jujutsu Kaisen, com um sistema. Capítulo 81. Mudança de ponto de vista. Kenzo foi visto ofegante, ele foi severamente espancado. Ele não conseguiu continuar lutando naquela posição por muito tempo. Felizmente ele era imune a veneno, então o veneno de pintinho não fez muito mal a ele, mas ainda assim, ser espancado por um lobisomem drogado e um mago de gelo drogado não foi uma situação muito confortável. Kenzo de repente se teletransportou do nada e apareceu atrás do inseto monarca antes de usar a habilidade mutilação, cortando-a em centenas, se não milhares de pedaços. Você derrotou o monarca da peste? Você subiu de nível? 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 Como isso pode ser? Como ele não está perdendo, tenho certeza de que ele ainda não tem controle total sobre seu poder de sombra, disse o monarca de gelo olhando para Kenzo, e Kenzo sorriu antes de dizer recuperação de status. O monarca do gelo observou com admiração enquanto suas feridas cicatrizavam como se nunca tivessem existido. Teremos que enfrentar novamente a ira do rei das sombras? O monarca do gelo disse ao que Kenzo apenas sorriu, ele cortará todos eles em pedaços. Não tenham medo desse humano gordo, ele está exausto, ele é fraco, disse o monarca da besta olhando para Kenzo, que apenas sorriu para eles. Além disso, seus soldados são fracos, disse o monarca bestial antes de jogar o corpo quebrado de Anami e Shoso em direção a Kenzo. Um monarca incompleto como ele não pode nos derrotar. Os monarcas da verdade, disse o monarca bestial confiantemente. E ainda assim eu matei um de vocês, esse monarca incompleto vai fazer uma jaqueta com você, garoto lobo, disse Kenzo olhando para a fera monarca que parecia estar incrivelmente irritada com suas palavras. Como se o monarca besta disse. Você estava certo, monarca bestial, os soldados deles são fracos e frágeis e tudo o que eles fazem é drenar seu mana. Então eu os matarei repetidamente até que eles drenem completamente seu mana, deixando para trás apenas uma casca deste humano, disse o monarca de gelo, ao que Kenzo ficou sério. Eles começaram a fazer o que disseram, drenando o mana de Kenzo. Kenzo olhou para seu mana se esgotando rapidamente e para todos os pontos de estatísticas que ele havia guardado para uma situação como essa antes de sorrir. Nível, 150. Resistência, completa. Trabalho, monarca das sombras. Títulos, o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida, 15909-33620. Pontos de mana, 14.900-28795. Força, 250 mais 122. Vitalidade, 250 mais 122. Agilidade, 250 mais 122. Inteligência, 250 mais 122. Sentido, 250 mais 122. Pontos restantes, 317 mais 293. Ouro, 10000000. Kenzo sorriu ao sentir o enorme aumento de poder chegando e com outra recuperação de status, ele voltou ao HP máximo, mas dessa vez suas estatísticas parecem diferentes. Nível, 150. Resistência, completa. Trabalho, monarca das sombras. Títulos, o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida, 46.430. Pontos de mana, 41.605. Força, 372. Vitalidade, 372. Agilidade, 372. Inteligência, 372. Sentido, 372. Pontos restantes, 0 mais 0. Ouro, 10000000. Sem perder um momento, ele rapidamente inseriu suas estatísticas e avançou em direção ao formidável monarca besta. Com um chute forte, ele impulsionou o inimigo monstruoso em direção ao monarca de gelo. Em um instante, ele se teletransportou à frente deles, proferindo as palavras, expansão de domínio, domínio do monarca das sombras. Quando o comando saiu de seus lábios, seu domínio se expandiu, envolvendo o campo de batalha em uma aura sinistra. Dentro desse espaço etéreo, ele desencadeou um ataque implacável sobre seus adversários, atacando com uma ferocidade que parecia desafiar o próprio conceito de misericórdia. No entanto, em meio ao caos, ele sentiu uma perturbação, uma força formidável tentando invadir seu domínio de fora. Apesar da solidez de sua concha protetora, ele sabia que em meros 3 minutos, o intruso iria romper. Alimentado pela urgência, ele reconheceu a necessidade urgente de eliminar a ameaça dentro da estreita janela de tempo à sua disposição. Cada ataque se tornou um movimento calculado, cada movimento infundido com propósito. Enquanto a batalha se desenrolava dentro dos limites de seu domínio expandido, ele estava agudamente ciente de que os minutos estavam passando, e o resultado desse intenso confronto estava em jogo. Dentro do domínio expandido, os movimentos de Kenzo eram uma exibição de tirar o fôlego de precisão e poder. Cada golpe seu era um golpe de mestre, como se ele dançasse pelo caos com a finesse de um virtuoso. Os monarcas perplexos, ainda lutando com a mudança repentina na dinâmica do campo de batalha, se viram à mercê do ataque implacável de Kenzo. Os ataques de Kenzo eram uma sinfonia de velocidade e força, cada golpe carregando um ar inconfundível de dominância. Seus punhos se confundiam em uma barragem implacável, atacando com força inflexível. Os monarcas, pegos de surpresa e desorientados pelo ataque repentino, lutaram para montar uma defesa coerente. A atmosfera dentro do domínio crepitava com intensidade enquanto Kenzo se movia com a graça de um guerreiro experiente.
Cada soco, cada chute, parecia ecoar com a determinação de extinguir qualquer esperança de resistência. A confusão nublou as mentes dos monarcas enquanto eles tentavam compreender a natureza da força invisível que os aprisionava. Os movimentos de Kenzo não eram apenas físicos, eles eram uma personificação da influência de seu domínio. Sombras se torciam e contorciam ao redor dele, aumentando o impacto de seus golpes e desorientando ainda mais seus adversários. O campo de batalha se tornou um palco para o domínio de Kenzo, um teatro de caos controlado onde ele ditava o ritmo e ditava o destino daqueles infelizes o suficiente para se opor a ele. Enquanto os monarcas lutavam para se recompor, o ataque de Kenzo se intensificou. A própria essência de seu domínio parecia amplificar sua destreza, criando uma atmosfera avassaladora de desespero para seus adversários. Cada momento que passava dentro do domínio se tornava uma contagem regressiva implacável para sua derrota inevitável nas mãos de Kenzo, o monarca das sombras. Kenzo, tendo mandado o monarca bestial voando momentos antes, concentrou sua atenção no monarca de gelo. Com uma sequência implacável de golpes, ele subjugou o inimigo gelado, e cada movimento seu era uma dança calculada de destreza em combate. Em um momento decisivo, Kenzo decidiu concluir o confronto teleportando-se para trás do monarca do gelo. No entanto, para sua surpresa, um sorriso malévolo se curvou nos lábios do monarca do gelo quando ele percebeu a intenção de Kenzo. Em um instante, Kenzo sentiu um aperto gelado em volta de seu pé, o movimento de retaliação do monarca do gelo o pegou desprevenido. Apesar do obstáculo repentino, os instintos de Kenzo entraram em ação. Ele rapidamente avaliou a situação perigosa e, com uma explosão de determinação, conseguiu se teletransportar bem na hora. O monarca bestial, esperando que Kenzo estivesse vulnerável, avançou, tentando empalá-lo no peito. No entanto, o pensamento rápido de Kenzo o salvou do ataque mortal, escapando por pouco do golpe letal. Enquanto Kenzo se reposicionava, ele não pôde deixar de reconhecer a astúcia de seus adversários. O contra-ataque calculado do monarca do gelo e o ataque oportunista do monarca besta serviram como um lembrete claro de que esta batalha estava longe de terminar. Com seu pé congelado agora liberado, Kenzo se preparou para o confronto contínuo, totalmente ciente de que cada movimento que ele fizesse seria recebido com retaliação estratégica dos monarcas. O caos da batalha tomou um rumo inesperado enquanto Kenzo continuava seu ataque. Em uma reviravolta repentina, no monarca de gelo jazia a forma derrotada de Ygritte. O elo entre o usuário e o soldado das sombras está sendo destruído. Ao ver a notificação, Kenzo não hesitou e correu em direção a Ygritte. Ele conseguiu salvá-lo das garras do monarca de gelo, mas não antes de ter seu pé congelado e empalado por vários pingentes de gelo. A voz do monarca do gelo cortou o ar zombeteira e desafiadora. Você achou que era o único a aprender alguns truques? A revelação atingiu Kenzo com força. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele lutava para compreender como foi vítima de um ataque imprevisto. O ataque repentino teve seu preço em Kenzo, que no meio de sua confusão começou a tossir sangue. O campo de batalha se tornou um quadro de reviravoltas inesperadas, deixando todos questionando os limites de seus conhecimentos e habilidades. Antes que Kenzo pudesse processar completamente a reviravolta chocante dos eventos, outro golpe o atingiu com força brutal. Desta vez foi o monarca bestial, empalando por trás. O sangue de Kenzo pingou no chão, manchando o campo de batalha enquanto sua força diminuía. O campo de batalha, antes sob o domínio de Kenzo, agora testemunhava a cruel imprevisibilidade das táticas dos monarcas. Enquanto Kenzo oscilava à beira da derrota, os ecos da batalha que se desenrolava ressoavam com a dura realidade de que a vitória era uma companheira inconstante e evasiva. O domínio Kenzo quebrou. Nível 150. Resistência completa. Trabalho, monarca das sombras. Títulos: o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida: 7908, 46430. Pontos de mana: 40000, 41605. Força: 372. Vitalidade: 372. Agilidade: 372. Inteligência: 372. Sentido: 372. Pontos restantes: 0 mais 0. Ouro: 10000000. Recuperação de status. Kenzo murmurou antes de repente, algo aparecer na sua frente que fez seu sangue gelar. O usuário atualmente não pode usar a recuperação de status de habilidade? Capítulo 82. A forma outrora poderosa de Kenzo se desintegrou, o peso de sua própria vulnerabilidade ensanguentada contrastando fortemente com a aura real que ele havia projetado momentos antes. Sua arma estava abandonada no chão, um testamento silencioso da reviravolta imprevista dos eventos que se desenrolaram no campo de batalha. À medida que a vida se esvaía dele, Kenzo questionava as escolhas que o levaram a esse momento terrível. Salvar seu soldado das sombras, um ato de compaixão e lealdade, agora parecia um luxo distante. Na fria realidade da batalha, fraqueza e arrependimento roíam, uma amarga percepção de que a vitória não era garantida apenas pela força. Recusando-se a deixar seus subordinados perecerem sob seu comando, a determinação de Kenzo se tornou um escudo e uma maldição. Seus olhos, ainda cheios de consciência, refletiam o tormento de um monarca que se esforçou pela grandeza, mas se viu preso nas garras cruéis do destino. As provocações do monarca do gelo cortavam o ar como punhais gelados, cada palavra um golpe calculado mirando na determinação enfraquecida de Kenzo. Aqui eu te devolverei sua arma, declarou o monarca do gelo antes de enfiar insensivelmente a adaga de Kenzo direto em seu peito. A agonia percorreu o corpo de Kenzo, fazendo-o expelir ainda mais sangue. O monarca de gelo se deleitou com o sofrimento de Kenzo, o deleite sádico era evidente em seu comportamento. Vamos ver se você se cura agora como fez da última vez, ele provocou, cravando a adaga mais profundamente no corpo de Kenzo com uma satisfação distorcida. O outrora poderoso monarca, agora reduzido a uma figura se contorcendo de dor, suportou o peso de suas escolhas e as consequências de suas ações.
O campo de batalha, antes um palco para seu domínio, agora testemunhava um monarca lutando com a mortalidade e a cruel realidade de ser rotulado de incompleto, aos olhos de seu adversário implacável. É só isso que você tem, zombou o monarca do gelo, chutando a arma caída de Kenzo para longe com um sorriso desdenhoso. Eu esperava mais de um assim chamado monarca das sombras. Talvez você não seja tão formidável quanto pensava. Kenzo, embora enfraquecido, conseguiu lançar um olhar desafiador para seu algoz. Cada respiração difícil parecia carregar um lampejo de resiliência, uma determinação que se recusava a ser completamente extinta. O monarca do gelo, sem se deixar intimidar pelo desafio silencioso de Kenzo, continuou a sondar as profundezas da vulnerabilidade de seu adversário. É esse o seu limite, monarca das sombras? Patético. Achei que você pelo menos lutaria decentemente. Ele circulou Kenzo como um predador se deleitando com a agonia de sua presa, a satisfação evidente em cada movimento calculado. Você se imaginou um rei. O monarca do gelo, deleitando-se com seu cruel triunfo, continuou a tecer uma tapeçaria de destruição iminente com suas palavras. Suas tentativas lamentáveis de resistir já selaram seu destino, monarca das sombras. Enquanto você jaz aqui indefeso e quebrado, meu exército descerá sobre a terra. Eu supervisionarei pessoalmente a destruição, e você não estará lá para testemunhar a aniquilação que falhou em impedir. Um sorriso sinistro surgiu no rosto do monarca do gelo, enquanto ele se deleitava com a antecipação do caos iminente. A terra vai desmoronar sob o poder do nosso poder combinado. Suas fracas tentativas de resistência serão inúteis, e o mundo que você uma vez alegou proteger se tornará um mero playground para nossa malevolência. Ele circulou Kenzo como um abutre observando sua presa, provocando-o ainda mais com visões de destruição. Seu corpo, continuou o monarca do gelo, sua voz pingando malícia, será a fundação para montanhas, e seu sangue fluirá para forjar rios. A própria terra testemunhará a insignificância de seu reinado enquanto eu a remodelo com o poder que você não conseguia controlar. Enquanto falava da calamidade iminente, o monarca do gelo parecia sentir um prazer perverso em descrever o destino terrível que aguardava não apenas Kenzo, mas também o mundo que ele jurou proteger. A voz do monarca do gelo ecoou com malevolência enquanto ele continuava a delinear as profundezas de seus planos sádicos. Quanto ao Japão, a terra onde você nasceu e cresceu, eu congelarei com uma geada implacável. As pessoas, poupadas de uma morte rápida, ficarão presas em estados de sofrimento eterno. Eu garantirei que elas vivam, atormentadas pelo aperto frio do meu domínio gelado, suas vidas um ciclo perpétuo de desespero. Ele fixou os olhos em Kenzo, a alegria distorcida evidente em seu olhar. Continue, monarca das sombras, resista à morte. Lute contra ela com cada grama de força restante em sua débil existência. Isso me traz imensa alegria testemunhar você lutar tão desesperadamente para se agarrar à vida, sabendo que seus esforços são em vão. As palavras do monarca do gelo pairavam pesadamente no ar, uma proclamação assustadora da desgraça iminente que aguardava não apenas Kenzo, mas o próprio tecido de sua existência. O outrora orgulhoso monarca, agora maltratado e quebrado, enfrentava não apenas sua própria mortalidade, mas também o tormento de saber que sua terra natal e seu povo estavam destinados a suportar uma eternidade de sofrimento nas mãos deste inimigo implacável. O campo de batalha, antes um palco para um choque de poderes, agora testemunhava um drama mais sombrio e insidioso, onde os vencidos enfrentavam não apenas a morte, mas uma eternidade de tormento sem fim. Em meio à dor agonizante e aos ecos assustadores das intenções cruéis do monarca do gelo, a mente de Kenzo lutou contra a escuridão invasora. Apesar de seu corpo maltratado e do ataque implacável à sua força, uma vontade indomável cintilou dentro dele. Não permitirei, pensou ele, as palavras ecoando na câmara silenciosa de sua consciência. A própria essência de seu ser se rebelou contra a ideia de sucumbir à desgraça iminente que se estendia diante dele. Ele não podia deixar o Japão, sua terra natal, ser submetido a um sofrimento tão insondável. Os rostos daqueles que amava e as memórias de sua criação alimentaram uma chama de determinação dentro dele. Cada respiração difícil se tornou um testamento de seu desafio. Embora enfraquecido e quebrado, Kenzo se recusou a abrir mão da vontade de viver. Ele agarrou-se aos restos de sua força, agarrando-se desesperadamente ao fio da vida que ameaçava escapar. A visão da destruição iminente do Japão alimentou sua determinação. Eu não vou morrer aqui. Não assim, ele silenciosamente jurou. O pensamento de seu povo suportando o sofrimento eterno sob o governo do monarca do gelo alimentou uma brasa de resistência dentro dele. A dor, tanto física quanto emocional, tornou-se um cadinho no qual sua determinação foi forjada. A cada momento que passava, enquanto o monarca do gelo se deleitava com seu triunfo iminente, a luta interna de Kenzo se intensificava. Ele não permitiria que a escuridão o reivindicasse, e não deixaria sua terra natal cair nas garras do tormento eterno. O campo de batalha pode ter sido manchado com seu sangue, mas dentro dos recessos de sua alma maltratada, uma centelha de resiliência permaneceu, recusando-se a ser extinta. O monarca das sombras, embora à beira da derrota, agarrou-se à vida com uma tenacidade nascida de um profundo amor por seu povo e uma vontade inflexível de protegê-los a qualquer custo. Enquanto o sangue vital continuava a vazar dos ferimentos de Kenzo, seu corpo sucumbindo ao ataque implacável, ele se agarrou à consciência com uma tenacidade que desafiava a escuridão invasora. O chão abaixo dele se tornou uma tela pintada com seu próprio sacrifício, cada gota de sangue um testamento da batalha feroz travada. Suas respirações, agora difíceis e superficiais, ecoavam na quietude do campo de batalha. No entanto, em meio às dores da morte iminente, seus olhos se recusavam a entregar sua intensidade.
O lampejo de determinação permaneceu, queimando intensamente nas profundezas de seu olhar. O tumulto ao redor pareceu se confundir, desaparecendo em um cenário abstrato enquanto o foco de Kenzo se estreitava para um ponto singular, a resolução inabalável de proteger. Embora enfraquecido e à beira da mortalidade, seus olhos carregavam o peso de um espírito indomável que se recusava a ser extinto. Sua visão pode ter sido obscurecida pelas sombras da dor e da desgraça iminente, mas a chama dentro de seus olhos queimava com um brilho que transcendia o reino físico. Era uma proclamação silenciosa, uma declaração de que ele não sucumbiria ao destino ditado por seus adversários. Só mais um pouquinho, pensou Kenzo, enquanto sua visão começava a escurecer um pouco. O HP do jogador chegou a 0? O jogador morreu? Os olhos de Kenzo começaram a se fechar lentamente enquanto o abraço frio da morte o recebia em seus braços. Coração negro detectado. O jogador atendeu a todos os requisitos para a habilidade passiva, desconhecido. A habilidade passiva desconhecida foi ativada. De repente, a habilidade passiva começou a brilhar enquanto Kenzo lentamente passava para outra vida. Kenzo Tatsuo morreu. Capítulo 83. Os olhos de Kenzo se abriram de repente, e enquanto sua consciência se reafirmava, ele se viu de volta aos confins familiares de seu quarto. O brilho suave do amanhecer filtrava-se pelas cortinas, lançando um abraço caloroso nas paredes. O campo de batalha marcado pela batalha, a destruição iminente e a cruel zombaria do monarca do gelo desapareceram como um pesadelo passageiro. Ele ficou ali, seu corpo se sentindo surpreendentemente intacto, as feridas e a dor meros ecos de uma memória distante. A intensidade em seus olhos, no entanto, permaneceu, um testamento silencioso das experiências vívidas que ele acabará de viver. A confusão tomou conta de Kenzo enquanto ele olhava ao redor da sala, uma sensação persistente de desorientação nublando seus pensamentos. Era tudo um sonho, uma visão ou algo mais elusivo? Os ecos da batalha ainda ressoavam dentro dele, as emoções e a determinação frescas em sua mente. Enquanto Kenzo tentava dar sentido a esse retorno surreal ao seu ponto de partida, uma pergunta persistente dançava na borda de sua consciência. O que essa jornada pelas sombras revelou, e quais escolhas estavam por vir na esteira de tais visões vívidas? O quarto, agora banhado pela suave luz da manhã, continha a resposta para mistérios que transcendiam os limites da realidade e dos sonhos. A realização lentamente surgiu em Kenzo. Esse retorno ao seu quarto era mais do que uma mera lembrança ou um sonho. Parecia que ele havia recebido uma segunda chance, um botão de reinicialização pressionado nos eventos tumultuosos que se desenrolavam no Reino Sombrio. Um sentimento de gratidão e determinação brotou dentro dele. Era como se o destino tivesse lhe concedido a oportunidade de reescrever o curso de seu destino, de aprender com as provações que enfrentou naquele campo de batalha sombrio. As cicatrizes e feridas que marcaram seu encontro anterior foram substituídas por um renovado senso de propósito. Com uma determinação de aço, Kenzo entendeu que essa segunda chance não era apenas um alívio. Era um convite para abordar os desafios futuros com sabedoria e força recém-descobertas. A sala, antes um ponto de partida, agora continha a promessa de uma jornada diferente, uma onde as sombras do passado poderiam ser remodeladas em um futuro mais brilhante. Kenzo então percebeu que suas estatísticas eram as mesmas de quando ele morreu pelas mãos do Monarca do Gelo. Nível, 150. Resistência, completa. Trabalho, Monarca das Sombras. Títulos, o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida, 46.430. Pontos de mana, 41.605. Força, 372. Vitalidade, 372. Agilidade, 372. Inteligência, 372. Sentido, 372. Pontos restantes, 0 mais 0. Ouro, 10000000. Todas as suas coisas estavam lá. Ele não queria isso, ele queria ser enviado de volta ao campo de batalha, pois este lugar parecia mais uma ilusão do que uma segunda chance, ele simplesmente conseguia sentir isso em seus ossos. Kenzo decidiu ignorar isso por enquanto, ele perdeu porque era muito fraco, ele se recusa a pensar que perdeu por causa de Ygritte, ele teria feito o mesmo em qualquer universo, ele não queria que Ygritte morresse assim. Pode ser estranho vindo dele, mas ele era apegado ao seu soldado das sombras, deu uma folga para ele. Eles eram bem legais e ele até considerava alguns deles seus amigos, então ele não queria perder Ygritte. Basicamente, seu primeiro soldado das sombras, seu braço direito e o soldado das sombras em quem ele mais confiava, a pessoa que o considerava um espadachim e seu cavaleiro mais forte. Ele reconstruiria seu exército e traria Ygritte de volta, ele construiria um exército mais forte do que nunca e derrotaria aqueles bastardos. Salto de tempo. Como as coisas aconteceram como aconteceram antes, tudo seguiu seu conhecimento, seu primeiro encontro com Gojo, sua primeira luta com o Rei da Maldição e assim por diante. Mas quanto mais o tempo passava, mais algo começou a incomodá-lo. Esta notificação estranha dizendo: você gostaria de reiniciar o mundo? Sim, não? Kenzo escolheu ignorar isso toda vez que o via, mas isso estava começando a incomodá-lo muito. Isso mostraria muito, ele veria muito, como quando ele conheceu Maki defendendo o encontro e a briga com Gojo, ele veria muito essa notificação. Mas ele decidiu ignorar, pois sentia que algo mais o seguia. A voz de Kenzo cortou o ar, sua frustração evidente enquanto ele se dirigia a uma presença invisível que parecia permanecer ao redor dele. Sua mão casualmente descansava em seu bolso, um gesto indiferente que contrastava com a tensão na atmosfera. Pare com isso, sim? Já faz um tempo que sinto você me seguindo, ele declarou, seu olhar fixo no que parecia ser um espaço vazio. O ar parecia crepitar com um desafio não dito, o silêncio grávido de antecipação. Pare com a ilusão e mostre-se. A voz de Kenzo soou, uma demanda que ecoou pelas camadas invisíveis da realidade.
Em resposta ao seu comando, o ambiente mudou, transformando-se em algo completamente diferente. O espaço, antes vazio, agora revelava uma nova cena, revelando a presença oculta que estava observando Kenzo. À medida que a ilusão se dissipava, a verdade sob a superfície começou a emergir. Kenzo, imperturbável e pronto para qualquer revelação que o aguardasse, encarou a realidade alterada, seus olhos perfurando o véu do engano. O confronto tinha apenas começado, e a entidade misteriosa agora era forçada a entrar na luz e encarar o escrutínio do olhar inabalável de Kenzo. Kenzo estava cercado pela notificação, mas ele a ignorou e continuou olhando para onde sentia que a pessoa estava. A figura, emanando uma presença imponente, continuou a se aproximar de Kenzo, cada passo ecoando com um peso sobrenatural. O olhar de Kenzo se estreitou enquanto ele tentava desvendar o mistério que envolvia esse ser enigmático. Quem é você? Você é o rei dos mortos? A indagação de Kenzo cortou o ar, uma pergunta ousada lançada no meio da incerteza. A figura, com sua estrutura maciça, cabelo roxo brilhante, olhos em chamas com uma chama etérea e o conjunto sinistro de armadura e capa, trazia as marcas registradas de uma entidade formidável e régia. O ar ao redor deles parecia carregado com uma energia antiga quando a figura parou, sua estatura imponente lançando uma sombra sobre a cena. Em resposta à pergunta de Kenzo, uma voz profunda e ressonante emergiu debaixo da capa, carregando um ar de autoridade. Capítulo 84. As palavras do ser pairavam no ar, cada revelação adicionando outra camada de complexidade ao entendimento de Kenzo. Conforme a figura se aproximava, sua forma mudando para se assemelhar àquelas familiares a Kenzo, uma profunda sensação de desorientação se instalou sobre ele. Você poderia viver neste mundo para sempre se quisesse. Seria como nunca acordar de um sonho feliz, declarou o ser, sua voz uma melodia assombrosa no ar. Kenzo, ainda lutando com a natureza surreal da situação, questionou seus motivos. Então, o que você quer? Que eu fique neste mundo que você criou? O olhar de Kenzo permaneceu fixo no ser, aguardando uma explicação. Não, eu não criei este mundo. Você criou-o, afirmou o ser, adotando a aparência de Inumaki. A confusão de Kenzo aumentou, uma mistura de realização e incerteza brincando em suas feições. Eu criei este mundo? Kenzo repetiu com um tom de perplexidade na voz. Seu desejo de consertar seu erro, junto com meu poder, criou este mundo. Este é meu domínio, o ser explicou, sua forma agora se assemelhando a Maki, passando por Kenzo com um ar de inevitabilidade desapegada. Este é o sono eterno, declarou, transformando-se em Sukuna. Este lugar é a morte, continuou o ser, assumindo a aparência de Utaime. O peso das revelações pairava pesadamente no ar enquanto Kenzo lutava com as implicações de seus próprios desejos entrelaçados com o poder desta entidade misteriosa, dando à luz um mundo que borrava as linhas entre sonho e realidade. Mesmo que você tenha estado muito perto da porta da morte em várias ocasiões, você ainda queria viver, o ser entoou, sua voz agora um reflexo da de Kenzo. O relato da jornada tumultuada de Kenzo, marcada por tragédias e dificuldades, expôs a resiliência que havia definido sua existência. A morte te perseguiu desde que você nasceu, e ainda assim você viveu. Sua mãe morreu enquanto estava no meio do parto, mas você sobreviveu. Seu pai morreu em acidentes de carro, e mesmo se você estivesse no banco da frente, você sobreviveu também. Em tenra idade, você foi forçado a se criar, e ainda assim você continua a viver. Você nunca desistiu e continuou a querer viver, o ser declarou, cada declaração esculpindo um testamento ao espírito inflexível de Kenzo. Eu sou o registro da sua luta, a evidência da sua resistência e a recompensa da sua luta. Eu também sou a morte, o sono eterno em terror. Eu sou você, concluiu o ser, suas palavras ressoando com uma verdade profunda e misteriosa. Conforme o ser revelava sua forma final, assumindo a aparência de Kenzo e parando diretamente na frente dele, o peso de suas palavras caiu pesadamente sobre seus ombros. Os ecos de uma vida marcada por encontros com a morte, perdas e a luta incansável para sobreviver reverberaram pela sala. Kenzo ficou cara a cara com seu próprio reflexo, não em um espelho, mas em uma manifestação de suas próprias experiências e desejos. Dentro do meu domínio, você é livre para fazer o que quiser. Você pode dar vida e tirá-la, declarou o ser, sua voz ecoando pelo espaço. Enquanto falava, a atmosfera mudou e diante dos olhos de Kenzo, uma árvore se materializou, seus galhos se estendendo com vida vibrante. No entanto, tão rapidamente quanto apareceu, o ser fez a árvore desaparecer, deixando apenas os ecos residuais de sua existência transitória. Kenzo, de pé no nexo deste reino etéreo, sentiu o peso do poder e da liberdade recém-descobertos oferecidos dentro deste domínio. A habilidade de moldar a realidade, de criar e destruir à vontade, dançava diante dele como uma promessa inebriante. Então, você está dizendo que temos o mesmo poder? Kenzo questionou, estreitando os olhos enquanto observava o ser. Em resposta, a entidade assumiu a aparência de Maki, e uma sensação de familiaridade tingida de antecipação pairou no ar. Esperei tanto tempo para conhecê-la, o ser expressou através da forma de Maki, uma declaração que sugeria uma conexão além do momento presente. O ser então mudou de volta para sua forma original, reivindicando uma identidade que continha o peso da autoridade. Eu sou o monarca das sombras que governa a morte e as profundezas da escuridão, declarou o ser, suas palavras ecoando com uma ressonância que falava de domínio antigo e do comando sobre a própria essência da mortalidade. Por que eu? Kenzo questionou, seu olhar fixo no ser enigmático diante dele. Em resposta, o ser, com uma voz que ressoava com os ecos das eras, simplesmente disse, deixe-me mostrar a você nosso começo e fim junto com seu começo. Enquanto essas palavras pairavam no ar, os arredores mais uma vez mudaram, a vibrante paisagem urbana se dissolvendo em um vazio de escuridão. Dentro do vazio, fragmentos de memórias e imagens começaram a se unir, revelando a tapeçaria da jornada da figura. O monarca besta examinou o corpo sem vida de Kenzo, uma sensação de desconforto se instalando sobre ele. Ele definitivamente parou de respirar. Mas por que estou me sentindo tão desconfortável?
Ele ponderou, seu olhar fixo na figura congelada envolta em gelo. De repente, uma onda de verdade e medo tomou conta tanto do monarca besta quanto do monarca de gelo. A presença inconfundível do monarca das sombras começou a se fazer conhecida. A atenção dele se voltou para a fonte dessa inquietação, o som de bater o coração que ecoava na sala. Espere e não me diga, disse o monarca do gelo, percebendo quando as batidas rítmicas chegaram aos seus ouvidos. Isso não pode estar acontecendo. Precisamos matá-lo antes que o verdadeiro monarca das sombras desperte, declarou o monarca do gelo com urgência. Em uníssono, o monarca do gelo e o monarca besta avançaram, fechando a distância até o corpo congelado de Kenzo. O despertar iminente do monarca das sombras despertou um medo profundo dentro deles, impulsionando-os a agir rapidamente antes que o poder adormecido pudesse se manifestar completamente. Em uma explosão repentina de movimento, Ygritte, o formidável soldado das sombras, materializou-se na sala com uma velocidade que desmentia sua estatura imponente. Sua armadura de obsidiana brilhava na luz fraca, e seus olhos carmesins brilhavam com uma intensidade que falava de lealdade inabalável ao seu mestre. Com um movimento rápido e calculado, Ygritte avançou, sua forma poderosa eclipsando o espaço entre ele e o monarca besta. Seu chute, executado com precisão letal, atingiu o monarca besta com uma força que o fez cambalear para trás. O monarca besta, momentaneamente pego de surpresa, grunhiu ao ser arremessado para longe da forma congelada de Kenzo. Simultaneamente, Ygritte girou sua atenção agora fixada no monarca do gelo. Outro chute poderoso se seguiu, dessa vez mirando no monarca do gelo, que mal havia registrado a intervenção repentina. O impacto lançou o monarca do gelo na direção oposta, a força bruta do ataque de Ygritte quebrando o foco do monarca do gelo. O soldado das sombras de Kenzo, uma personificação de força e lealdade inabalável, interveio rápida e decisivamente, criando uma barreira temporária entre os monarcas e seu adversário caído. Atordoados pela audácia de um mero soldado das sombras tentando impedir seu avanço, o monarca besta e o monarca de gelo trocaram olhares perplexos. Antes que pudessem reagir, Ygritte, destemido e resoluto, deu um passo à frente, sua voz carregando uma força silenciosa, mas inegável. É minha culpa que meu suzerano tenha acabado nessa situação. Então, para expiar meu pecado, protegerei o corpo de meu suzerano com minha vida, declarou Ygritte, suas palavras ecoando pela sala com uma determinação solene. Seus olhos carmesins perfuraram os monarcas, um desafio silencioso que falava de lealdade inabalável e prontidão para confrontar qualquer ameaça. Os monarcas, momentaneamente surpresos pela declaração ousada do soldado das sombras, agora enfrentavam um oponente que não era apenas um guardião, mas um símbolo de devoção inabalável. Ygritte, a sombra que havia prometido proteger seu suzerano, permaneceu equilibrado e vigilante, preparado para enfrentar as consequências de suas ações passadas e defender a forma vulnerável de Kenzo a todo custo. Os monarcas, movidos por uma mistura de surpresa e irritação, lançaram um ataque implacável à forma sem vida de Kenzo, buscando garantir que o monarca das sombras não despertasse. Ygritte, permanecendo como a última linha de defesa, enfrentou o peso de sua fúria. O monarca bestial, com suas feições distorcidas em um rosnado, balançou suas garras enormes com ferocidade primitiva, cada golpe mirando o corpo congelado de Kenzo. Ygritte interceptou os golpes, sua armadura de obsidiana absorvendo o impacto, mas ele permaneceu resoluto, recusando-se a ceder um centímetro. Simultaneamente, o monarca do gelo conjurou fragmentos de gelo afiados como navalhas, arremessando-os com precisão mortal em direção a Kenzo. Ygritte, como uma sombra guardiã, posicionou-se entre os projéteis e seu suzerano, suportando a barragem implacável com determinação inabalável. Apesar da surra brutal que sofreu, Ygritte se manteve firme, seu corpo machucado, mas inquebrável. A cada golpe, ele reafirmava seu juramento de proteger Kenzo a qualquer custo. O ar crepitava com o choque de elementos, o ataque furioso dos monarcas e a defesa inflexível do soldado das sombras. Não deixarei que você alcance o corpo do meu suzerano, declarou Ygritte, sua voz cortando o caos. A sala se tornou um campo de batalha onde a lealdade colidia contra a malevolência, e Ygritte, incorporando a essência do escudo inabalável do monarca das sombras, permaneceu como um testamento do vínculo inquebrável entre mestre e sombra. Capítulo 85. Ashorn, o monarca das sombras, estava diante de Kenzo, sua presença emanando uma aura de poder antigo e uma história escrita nas cicatrizes de batalhas travadas eras atrás. Enquanto sombras dançavam ao redor dele, Ashorn estendeu sua mão, revelando uma visão que se desdobrou no tecido das sombras. Em um tempo muito passado, ele começou, sua voz carregando o peso de séculos. Eu lutei ao lado dos governantes em uma guerra contra os monarcas. Nós éramos peões do ser absoluto, um deus que brincava com nossos destinos para sua diversão. As sombras pintaram uma cena de rebelião, onde os governantes se voltaram contra seu marionetista divino. No meio do caos, Ashorn sozinho permaneceu leal, tentando reprimir a rebelião. No entanto, ele foi derrotado, deixado para morrer por aqueles que ele uma vez chamou de irmãos. Enquanto eu encarava a morte certa, descobri um poder escondido dentro de mim pelo ser absoluto, Ashorn continuou. As sombras ilustrando sua transformação no monarca das sombras. Renovado e mais forte, retornei ao campo de batalha, apenas para encontrar a guerra já terminada, o ser absoluto morto. As sombras mudaram para um capítulo mais sombrio, os governantes capturando Legia e o medo resultante que o poder esmagador de Ashorn instilou. A traição veio de dentro quando dois monarcas se voltaram contra ele. Ashorn os derrotou, mas sofreu perdas significativas. Com a vingança queimando em minhas veias, recusei o pedido de perdão dos governantes e busquei acertar as contas com Rakan, Ashorn relatou. As sombras revelando sua luta interna.
Eu me escondi, permitindo que os governantes derrotassem os monarcas enfraquecidos, e reconstruí meu exército de sombras. As sombras se desdobraram ainda mais, revelando um ponto de virada na jornada de Ashur-Nano. Depois de séculos, retornei aos monarcas. Antares me acolheu de volta, sabendo das perdas sofridas e do estado enfraquecido de nossa espécie. Agora, as sombras pintavam uma cena de uma era mais recente, o ataque ao mundo humano. Eu sigo os monarcas para o seu mundo, buscando meu lugar no universo, pois o reino do caos nunca pareceu um lar para mim. Eu vim a este universo em busca de paz, longe dos olhos vigilantes dos governantes. A voz de Ashur-Nano ecoou nas sombras. Seu olhar fixo em Kenzo, revelando uma história tecida através dos fios do tempo e da existência. Seu mundo me intrigou. Faltava mana, mas possuía algo mais, energia de maldição. Observei como seu mundo evoluiu, guerras foram travadas e o conhecimento desmoronou. Eu precisava de um hospedeiro para entrar neste planeta, e você, amarrado à morte desde o nascimento, era o recipiente perfeito. As palavras de Ashur-Nano pairavam no ar, pesadas com o peso da revelação. Deixe-me dizer isso mais uma vez, ele declarou, assumindo a aparência de Kenzo e apontando diretamente para ele. Eu sou o registro de sua luta amarga. Eu sou a evidência de sua resistência. Eu sou a recompensa de sua dor. Eu sou a morte, o descanso eterno e o terror. Eu sou você. As sombras se moveram, revelando vislumbres de universos alternativos e as reviravoltas do destino. Em outro universo, o monarca da destruição encontrou você antes de mim. Mas neste, eu sou você, Ashur-Nano declarou, uma declaração que deixou Kenzo em silêncio atordoado. O quê? A confusão de Kenzo transpareceu em suas palavras, levando Ashur-Nano a responder com uma segurança enigmática. Essa é uma discussão para outra hora. À medida que as sombras se acomodavam, a sala assumiu uma atmosfera carregada de mistérios ainda a serem desvendados, e Kenzo estava à beira de revelações que transcendiam os limites de sua própria compreensão. A realização de Kenzo surgiu enquanto ele falava, juntando as peças da intrincada teia tecida por Ashur-Nano. Então, eu estou supondo que toda essa coisa do sistema foi uma maneira de você me fazer adaptar à sua força, questionou Kenzo. Ashur-Nano assentiu em reconhecimento, uma afirmação silenciosa que ecoou pelas sombras. Fiz um acordo com a energia que você chama de energia da maldição, mas para que eu possa reviver completamente através de você, você deve sacrificar algo de grande importância, revelou Ashur-Nano. Kenzo, com os olhos arregalados, falou o sacrifício que ressoava dentro dele, o sistema. Ashur-Nano assentiu mais uma vez. Eu não quero te perder, pois somos um, e esse é um sacrifício que estou disposto a fazer. Nós compartilhamos o mesmo corpo, e eu realmente valorizo todo o tempo que passei com você, Ashur-Nano expressou, um sorriso genuíno brincando em suas feições enquanto olhava para Kenzo. Uma escolha foi apresentada, uma encruzilhada no caminho entre um sono eterno dentro do domínio da morte ou um retorno ao campo de batalha infernal. A resposta de Kenzo permaneceu inabalável. Minha resposta é a mesma. Não mudou. Você deveria saber disso. Somos os mesmos, afinal, ele declarou. Ashur-Nano, agora usando a aparência de Gojo, sorriu em reconhecimento. Será esta a última vez que nos encontraremos? Kenzo perguntou. Ashur-Nano, como Gojo, respondeu com uma verdade que carregava um peso de finalidade. Eu retornarei ao meu sono eterno, mas você retornará como o imortal monarca das sombras. Duvido que nos encontraremos novamente. Quando Ashur-Nano começou a se afastar, ele tentou transmitir uma informação final, mas Kenzo o impediu. Eu sei a saída. Eu sou você, afirmou Kenzo, uma declaração que ressoou com a compreensão da existência compartilhada e a culminação de seus destinos interligados. Um silêncio sereno se instalou entre eles, uma pausa prenhe de entendimento tácito. Ashur-Nano, agora usando a aparência de Gojo, começou a desaparecer lentamente, os ecos etéreos de sua existência se dissipando nas sombras. Conforme ele desaparecia, a atmosfera abraçava uma quietude tranquila. Kenzo estava sozinho, seu entorno banhado por um brilho suave. A brisa suave levantou seu cabelo, uma carícia sutil das forças invisíveis que permaneceram no rescaldo da conversa. O peso de séculos, batalhas e revelações pairava no ar, mas naquele momento havia paz. As sombras lançadas pelo Ashur-Nano em retirada dançavam graciosamente ao redor de Kenzo, um testamento silencioso da jornada compartilhada que os uniu. O mundo pareceu prender a respiração, como se prestasse homenagem à culminação de seus destinos entrelaçados. Kenzo, deixado a ponderar a profundidade de sua recém-descoberta existência, fechou os olhos por um momento. A brisa fresca sussurrou uma canção de ninar, carregando consigo os ecos do passado e a promessa de um futuro incerto. No silêncio pacífico que se seguiu, Kenzo permaneceu como o imortal monarca das sombras, sua presença uma fusão de mortalidade e eternidade. Um ser forjado das sombras de sua própria existência. Surgir. Capítulo 86. O código que irá apagar o sistema de treinamento do jogador foi inserido. O sistema será excluído agora? Todos os limites de poder impostos ao jogador foram removidos? Consequentemente, todo limite de poder imposto aos soldados das sombras será levantado. O poder de Ygritte foi restaurado? O poder de Malgrim foi restaurado? O monarca das sombras Ashur-Nano retornou ao mundo do nada eterno. Tem certeza de que deseja excluir o sistema? Sim, não. Kenzo olhou para a tela antes de apertar sim. Ele estava feliz pela ajuda que o sistema lhe deu, mas agora era a hora de eles se separarem. Enquanto o monarca do gelo e o monarca besta atacavam Ygritte implacavelmente, o leal soldado das sombras permaneceu firme, uma parede formidável contra o ataque. Seus golpes, infundidos com fúria elemental, choveram sobre ele, a força ameaçando destruir até mesmo as mais indomáveis das defesas. Ygritte, no entanto, recusou-se a ceder, sua armadura de obsidiana absorvendo os golpes punitivos. Sua forma tremeluziu com o brilho assustador das sombras, um testamento da tensão em seu ser etéreo.
No entanto, apesar das probabilidades esmagadoras, Ygritte persistiu, uma força inflexível de lealdade e resiliência diante de um ataque brutal. Então, em um momento que mudou a maré da batalha, Ygritte pareceu recorrer a uma fonte invisível de poder. Uma onda de energia irradiou dele, fazendo o ar crepitar com uma intensidade recém-descoberta. O monarca do gelo e o monarca besta, momentaneamente pegos de surpresa, testemunharam uma transformação nas capacidades de Ygritte. Não mais um mero escudo defensivo, Ygritte desencadeou uma contraofensiva que os pegou de surpresa. Seus ataques agora carregavam uma potência que mordia suas formas geladas e bestiais. O campo de batalha ecoou com um choque de forças enquanto Ygritte, alimentado por uma onda de força, virava o jogo contra seus adversários. O monarca do gelo e o monarca besta, acostumados com seu domínio, se viram no lado receptor do ataque fortalecido de Ygritte. Sombras dançavam ao redor de Ygritte enquanto ele pressionava a vantagem, provando que mesmo diante de probabilidades esmagadoras, lealdade e determinação poderiam abrir caminho para uma força inesperada. O defensor antes inflexível havia se tornado uma força formidável por si só, um soldado das sombras renascido no cadinho da batalha. Um frio repentino varreu o campo de batalha quando o monarca bestial, sentindo uma presença sinistra, caiu de 4. Um arrepio percorreu sua forma bestial, e o medo primitivo arranhou as bordas de sua consciência. O próprio ar parecia prender a respiração em antecipação a uma revelação iminente. Naquele momento, uma aura intensa envolveu os arredores, e o gelo, antes inflexível, começou a rachar e fissurar. O monarca bestial, preso nas garras do medo da verdade, observou com os olhos arregalados enquanto as sombras dentro das fraturas começaram a se contorcer e surgir. O gelo, uma barreira simbólica contra a força que agora emergia, cedeu ao poder invisível dentro dele. O medo da verdade se intensificou, tecendo uma tapeçaria de pavor na mente do monarca besta. O que quer que habitasse dentro das sombras atingiu o próprio cerne de sua existência. À medida que as rachaduras se alargavam, uma figura surgiu das sombras, banhada em uma escuridão sobrenatural. A silhueta do monarca das sombras, envolta em um brilho etéreo, lançou uma presença agourenta sobre o campo de batalha. O monarca bestial, agora totalmente imerso no medo da verdade, podia sentir o peso de um poder antigo, uma força que transcendia os limites de sua batalha. Diante do emergente monarca das sombras, o monarca bestial, outrora um predador formidável, viu-se reduzido a uma mera presa, enredado nas garras de um medo que falava de verdades inegáveis e do avanço inexorável de uma força ancestral. O monarca besta, dominado pelo medo penetrante que emanava da presença do monarca das sombras, recuou instintivamente. Seus instintos primitivos, intensificados pelo medo da verdade invasora, o incitaram à ação. Em um movimento rápido e desesperado, o monarca besta saltou para trás, distanciando-se da figura congelada de Kenzo. Ao pousar, o gelo sob a forma de Kenzo exibiu novas fraturas, multiplicando-se e tecendo uma intrincada teia de rachaduras em sua superfície. O ar ressoou com o som sinistro de gelo quebrando, uma sinfonia de destruição iminente ecoando pelo campo de batalha. O monarca bestial, com seus sentidos bestiais agudamente cientes do perigo crescente, observou com trepidação enquanto a figura congelada dentro do gelo parecia se mexer. As rachaduras, como linhas de falha, traçavam um padrão intrincado pela prisão gelada que continha o monarca das sombras adormecido. À medida que as rachaduras no gelo se multiplicavam, revelando o surgimento ameaçador do monarca das sombras, o monarca do gelo, sem se deixar intimidar pelo medo da verdade que se aproximava, gritou uma ordem ao seu compatriota. Ataquei-no novamente. Não podemos deixá-lo despertar completamente, ordenou o monarca do gelo, sua voz cortando o silêncio assustador que se instalara no campo de batalha. No entanto, o monarca besta, ainda tremendo com resquícios de medo da verdade, encolheu-se diante do perigo iminente. Seus instintos primitivos, geralmente sintonizados com agressão e dominância, agora gritavam para ele fugir. Em um ato de rendição sem precedentes, o monarca besta levantou sua forma maciça em uma demonstração de submissão. Eu desisto. Não vou lutar contra essa coisa de novo, gaguejou o monarca bestial, o medo estampado em suas feições bestiais. Sem esperar pela resposta do monarca de gelo, ele se virou e saiu correndo da cena que se desenrolava, recuando do despertar iminente do monarca das sombras. O monarca do gelo, deixado sozinho e agora encarando a figura sombria que se aproximava dentro do gelo fraturado, grunhiu de frustração. O campo de batalha ecoou com os passos em retirada do monarca besta, que, dominado por um terror instintivo, escolheu voar em vez da perspectiva de confrontar a força desperta dentro de Kenzo. A fúria brilhou nos olhos do monarca do gelo, enquanto ele testemunhava a retirada do monarca besta. Em um ataque de raiva, ele redirecionou sua agressão para a figura desperta envolta no gelo fraturado, o monarca das sombras dentro de Kenzo. Com um rosnado gélido, o monarca do gelo avançou com a intenção de desferir um golpe letal. No entanto, permanecendo resoluto no caminho do perigo iminente, Ygritte, o leal soldado das sombras, interceptou o ataque. Sua armadura de obsidiana brilhava no brilho assustador do campo de batalha, um testamento de seu compromisso inabalável em proteger seu suzerano. O choque de forças ressoou pelo ar enquanto Ygritte enfrentava o enfurecido monarca do gelo. Cada golpe, alimentado pela fúria gélida do monarca, encontrava a defesa impenetrável do soldado das sombras. Ygritte, um guardião silencioso, habilmente desviava cada golpe direcionado à figura desperta de Kenzo, permanecendo como uma barreira inflexível contra o ataque. O monarca do gelo, frustrado pela defesa resiliente, intensificou seu ataque, invocando projéteis gelados e liberando ventos congelantes. Mas Ygritte, inabalável e firme, protegeu Kenzo do mal. O campo de batalha se tornou uma dança de elementos, gelo contra sombra, raiva contra lealdade. Em meio ao caos, Kenzo, ainda dentro do gelo fraturado, permaneceu intocado. Sua forma um espectador silencioso do confronto entre o enfurecido monarca do gelo e o sentinela inabalável que era Ygritte.
De repente, todos os soldados das sombras de Kenzo começaram a se ajoelhar enquanto Kenzo saía de sua prisão de gelo, seu corpo liberando uma enorme quantidade de poder. Não me lembro de ter dado permissão para você falar besta e também não me lembro de ter dado permissão para o monarca bestial fugir, disse Kenzo maliciosamente enquanto olhava para o monarca de gelo. Kenzo se lembrou de ter excluído o sistema e também se lembrou da notificação familiar de que suas estatísticas estavam no máximo antes do sistema desaparecer. Enquanto o monarca do gelo olhava para Kenzo, apenas uma coisa lhe veio à mente, um muro que ele não superaria, uma diferença de poder tão grande que era comparar um humano normal a um deus. Ele se sentiu como um inseto insignificante enquanto olhava para Kenzo olhando em sua alma. Kenzo o ignorou antes de espalhar seus sentidos por todo lugar tentando encontrar o monarca bestial. Encontrei você, disse Kenzo com uma voz fria, ignorando completamente o monarca de gelo, assim como havia encontrado o monarca bestial. Ele está virando as costas para mim. Esta é uma grande oportunidade, preciso atacá-lo agora e aproveitar esta oportunidade, pois ela não acontecerá duas vezes. Não importa o quão mais forte ele seja do que eu, isso acabará com ele. O monarca do gelo, porém, antes de prosseguir para atacar Kenzo com todas as suas forças, ele despejou todo o seu poder em um golpe final. Quando o golpe atingiu Kenzo, com um dedo ele parou o ataque do monarca de gelo, já que a arma do monarca de gelo foi destruída pelo dedo médio de Kenzo. Vou deixar você para o final. Então seja um bom menino e espere aqui até eu voltar, disse Kenzo olhando para o monarca de gelo. Num piscar de olhos, Kenzo se materializou ao lado do encolhido monarca besta. A aparição repentina fez um arrepio descer pela espinha do monarca. Seu medo era palpável no olhar arregalado e nos membros trêmulos. A figura antes desafiadora e predatória agora era uma mera sombra na presença avassaladora do monarca das sombras. O olhar de Kenzo perfurou o monarca besta, uma intensidade fria e inabalável que espelhava o poder inexorável que ele exercia. O ar pareceu engrossar com o peso do julgamento iminente enquanto o monarca besta, despojado de sua bravata, tremia sob o escrutínio da força imortal diante dele. O silêncio que os envolvia falava muito, um prelúdio agourento para o acerto de contas iminente. Kenzo, agora de pé ao lado do aterrorizado monarca besta, segurava as rédeas do poder e do destino, pronto para distribuir as consequências das ações que haviam ocorrido neste campo de batalha sombrio. Na presença do monarca das sombras, uma cascata de medo surgiu nos pensamentos do monarca bestial como uma maré implacável. Seu comportamento outrora desafiador e bestial desmoronou, substituído por um medo avassalador que permeou cada fibra de seu ser. Quando Kenzo apareceu ao lado dele, a mente do monarca bestial correu, incapaz de compreender a profundidade do poder que estava diante dele. O que é isso? Esse poder está além de qualquer coisa que eu já enfrentei. Eu pensei que eu era o predador do topo, mas na presença dele eu não sou nada mais do que uma presa indefesa. O monólogo mental do monarca besta ecoou com a percepção de que sua força percebida, antes uma fonte de orgulho, era agora uma mera ilusão diante da força imortal que Kenzo personificava. O olhar implacável do monarca das sombras penetrou em sua alma, desnudando a fachada de bravata e expondo a vulnerabilidade crua que espreitava por baixo. Não posso escapar. Não há para onde correr. Ele está em todo lugar. Enquanto o monarca besta tremia de medo, uma reverência involuntária se formou em sua postura. O monarca, antes de pé, agora se viu abaixando-se para quatro patas, uma submissão simbólica à força indomável que estava diante dele. Eu devo me submeter. Não há mais desafio em mim. Ele está além de qualquer coisa que eu possa compreender. O tumulto mental continuou, uma sinfonia de terror se desenrolando na mente do monarca besta. Os ecos de seu próprio medo reverberavam em cada pensamento, um contraste gritante com a criatura outrora poderosa que ousou desafiar o monarca das sombras. Diante desse terror existencial, o monarca besta, agora humilhado e quebrado, aguardava o julgamento que Kenzo, o governante imortal das sombras, inevitavelmente aplicaria. No silêncio surreal que envolvia o campo de batalha, o outrora orgulhoso monarca besta, agora reduzido a uma sombra trêmula de seu antigo eu, percebeu sua voz tremendo de desespero. Enquanto ele se curvava de quatro diante da presença indomável do monarca das sombras, as palavras de rendição e súplica começaram a sair de seus lábios trêmulos. Perdoe-me. Monarca das sombras, ele gaguejou, as palavras misturadas com um medo profundo que ecoou no ar desolado. A criatura outrora poderosa que havia instilado medo nos outros, agora rastejava na poeira, sua humildade exposta. Imploro por sua misericórdia. Eu não sou nada comparado ao seu poder. Eu estava cego pela arrogância, e agora vejo o erro dos meus caminhos, implorou o monarca besta, cada palavra carregando o peso do remorso genuíno. Seus olhos, arregalados de terror, buscavam qualquer sinal de clemência no olhar frio de Kenzo. Eu não tinha ideia da magnitude da sua força. Por favor, poupe-me. Eu me submeterei à sua vontade, servirei você, farei o que você comandar. Apenas poupe minha vida, ele continuou, sua voz falhando com desespero. O monarca besta, outrora uma força da natureza, agora se agarrava aos últimos vestígios de esperança, esperando contra todas as esperanças que o monarca das sombras, em todo o seu poder imortal, mostrasse misericórdia a uma criatura quebrada e derrotada. Diante desse acerto de contas cósmico, o outrora predador implorou pela misericórdia da sombra que havia lançado seu julgamento sobre ele. Kenzo, sua voz tão fria quanto as sombras que o cercavam, considerou o apelo desesperado do monarca besta. As palavras de submissão e súplica do monarca besta pairavam no ar, um frágil apelo por
por misericórdia. Você me servirá melhor como um soldado das sombras, declarou Kenzo, seu decreto enviando um arrepio pelo ar. Naquele momento, o destino do monarca bestial foi selado. O governante outrora poderoso, agora reduzido a uma massa trêmula de medo, tinha um novo papel atribuído, um de servidão dentro das sombras. Antes que o monarca besta pudesse compreender completamente as implicações de seu novo destino, Kenzo, sem um pingo de remorso, pôs fim à existência do monarca. O campo de batalha testemunhou o julgamento rápido e decisivo, e a vida do outrora orgulhoso governante das bestas se apagou como uma brasa moribunda. Kenzo então voltou em direção ao monarca de gelo que foi completamente derrotado por seu exército. Meu senhor, nós o eliminamos, agora você pode passar seu julgamento a ele, disse Ygritte curvando-se ao que Kenzo assentiu antes de pegar a adaga que Ygritte estava lhe oferecendo, aproximando-se do monarca do gelo e dizendo, como eu disse no início desta luta, vocês três seriam uma grande adição ao meu exército. A besta do gelo e o monarca da praga, o monarca das sombras era tudo o que restava. Capítulo 87. À medida que a força vital dos três monarcas caídos se fundia com a essência sombria que cercava Kenzo, o campo de batalha se tornou um quadro etéreo de triunfo e transformação. As sombras, agora infundidas com o poder formidável de governantes derrotados, sussurravam segredos de um domínio recém-descoberto. Kenzo, o monarca das sombras, lançou um olhar de comando sobre as sombras amalgamadas que constituíam seu exército. Os outrora poderosos monarcas, agora sombras subservientes dentro de seu domínio, aguardavam o próximo decreto de seu mestre. Já era hora de deixarmos esta masmorra, declarou Kenzo com um ar de autoridade. Suas palavras ressoaram pela extensão sombria, sinalizando uma mudança nas correntes de poder. O exército de sombras, unido sob a bandeira do monarca das sombras, preparou-se para deixar o campo de batalha. Enquanto isso, de volta a Shibuya, Ryomen Sukuna, o rei das maldições, sentiu a agitação de sua consciência enquanto ele era mais uma vez despertado. Lentamente ele abriu os olhos, os orbes carmesins profundos perfurando a escuridão que o cercava. A aura de malevolência irradiava de seu ser, anunciando seu retorno ao mundo desperto. Enquanto sua visão se focava, ele contemplou a figura que o havia convocado de seu estado dormente. Uraumi, curvando-se diante dele, reconheceu o despertar do rei amaldiçoado. Sua presença ressoou com uma mistura de reverência e apreensão, como se estivesse ciente do imenso poder que havia liberado. O olhar de Sukuna, frio e calculista, caiu sobre Uraumi. O ar engrossou com o peso de sua malevolência, e um sorriso sinistro curvou-se em seus lábios. Ele a observou com um senso de curiosidade, silenciosamente questionando o motivo por trás de sua ressurreição e o responsável por ela. Uraumi, a voz de Sukuna retumbou, um tom baixo e ameaçador que ecoou pelo espaço. A atmosfera pareceu se curvar à sua vontade enquanto ele se dirigia àquele que havia perturbado seu sono. O rei das maldições, completamente desperto, aguardava uma explicação daquele que ousou invocar o arauto da calamidade. O olhar malévolo de Sukuna suavizou-se um pouco ao cair sobre Uraumi, um dos poucos indivíduos a quem foi concedido o raro privilégio de proximidade com o rei das maldições. A familiaridade entre eles falava de uma história, um entendimento que transcendia a típica dinâmica mestre-servo. Uraumi, conhecendo as complexidades das preferências de Sukuna, ocupava uma posição única no mundo do rei amaldiçoado. Um leve sorriso irônico surgiu nos lábios de Sukuna quando ele reconheceu a presença de Uraumi. Uraumi ele cumprimentou com um tom que, embora mantivesse sua intensidade subjacente, carregava uma pitada de familiaridade. Era uma saudação reservada para alguém que tinha um certo significado na existência enigmática do rei das maldições. A atmosfera mudou, o peso da malevolência momentaneamente temperado pelo reconhecimento de um companheiro que conhecia a arte de preparar o prato favorito de Sukuna, humanos. O vínculo distorcido que eles compartilhavam, construído em compreensão e utilidade, permitia uma camaradagem peculiar que diferenciava Uraumi dos demais. Sukuna, completamente desperto e de pé na presença daquele que sabia como atender às suas preferências, esperava não apenas uma explicação, mas também a garantia de que a perturbação que levou ao seu despertar era bem justificada. A dinâmica entre eles, velada na escuridão das maldições, sugeria uma conexão que ia além da superfície, uma aliança forjada através da dança macabra de interesses compartilhados e benefício mútuo. O reconhecimento respeitoso de Uraumi enquanto ela se dirigia a ele como Mestre Sukuna, rendeu um aceno sutil do rei das maldições. Os olhos de Sukuna, brilhando com malevolência carmesim, então se voltaram para a presença de outra figura na sala Kenjaku. A pergunta de Kenjaku sobre se Sukuna havia tomado completamente o corpo de Yuji foi recebida com um reconhecimento desdenhoso. O corpo desse pirralho é como uma prisão. Preciso de outro recipiente, declarou Sukuna, seu tom carregando uma sensação de distanciamento enquanto ele considerava suas opções. A menção de Kenzo como um recipiente em potencial permaneceu no ar, levando Kenjaku a investigar mais. Você por acaso está pensando em assumir Kenzo? Ele perguntou, buscando uma visão sobre as intenções de Sukuna. A resposta de Sukuna revelou uma consideração pensativa. Eu pensei nisso, mas eu não gostaria de pular de uma prisão para outra. É uma aposta com ele, já que seu corpo definitivamente pode lidar e me enjaular melhor do que esse pirralho, explicou Sukuna, exibindo uma mentalidade estratégica que ia além da mera impulsividade. Kenjaku, aparentemente aceitando o raciocínio de Sukuna, deu um passo para o lado, revelando Shibuya em sua totalidade. O olhar de Sukuna varreu as ruas movimentadas, observando as multidões desavisadas. A ameaça iminente de um massacre pairava no ar, uma tensão palpável que sugeria o caos prestes a se desenrolar. Eu não gostaria de impedi-lo de fazer o que você deseja, admitiu Kenjaku, abrindo caminho para que a malevolência de Sukuna fosse liberada sobre Shibuya, um prelúdio sinistro para uma calamidade que aguardava a cidade desavisada. A voz de comando de Sukuna cortou a atmosfera enquanto ele se dirigia a Uraumi. Uraumi, prepare o banho, ele ordenou.
Uraumi, ainda em uma reverência respeitosa, reconheceu com um simples sim, antes de graciosamente deixar a presença do Rei das Maldições para executar a tarefa designada. Enquanto Uraumi partia, Kenjaku, seguindo o exemplo, virou-se para sair da sala. No entanto, uma interrupção inesperada ocorreu quando Igris se materializou na frente deles, sua forma sombria se desdobrando para revelar Kenzo saindo. A aparição repentina de Kenzo marcou uma mudança na dinâmica da sala. O olhar carmesim de Sukuna vacilou de Igris para Kenzo, avaliando a situação com um ar de curiosidade. Kenjaku, parado em sua saída, virou-se para reconhecer o surgimento de Kenzo. Um silêncio tenso se instalou na sala, prenhe de intenções não ditas. A presença dessas entidades formidáveis, cada uma com seus próprios motivos e lealdades, criou uma atmosfera carregada de antecipação. Os eventos que se desenrolavam sugeriam uma convergência iminente de poderes e uma interação complexa de interesses dentro dos reinos sombrios. O poder liberado por Kenzo reverberou pelo coração de Shibuya, uma força sinistra que lançou uma sombra escura sobre a cidade movimentada. As pessoas em sua vizinhança não puderam deixar de sentir o peso de uma presença indomável, uma sensação que lhes causou arrepios na espinha. Entre aqueles que sentiram o poder se desdobrando, Kenjaku sentiu um arrepio na espinha, uma percepção de que o que ele estava testemunhando poderia transcender o poder formidável até mesmo de Satoru Gojo. A magnitude da força de Kenzo atingiu um acorde de apreensão dentro dele, pintando um quadro de uma força que poderia rivalizar ou talvez superar o maior feiticeiro conhecido. Por outro lado, Sukuna, o rei das maldições, deleitava-se com o caos que estava prestes a se desenrolar. Seu sorriso malévolo se alargou, refletindo uma ânsia de testemunhar o espetáculo iminente. Para Sukuna, a perspectiva do poder liberado de Kenzo prometia entretenimento da mais alta ordem, uma exibição cativante de carnificina e destruição que se alinhava com sua própria natureza caótica. Oh, você veio em direção à sua morte, disse Sukuna olhando para Kenzo, ao que ele apenas respondeu. Eu diria o mesmo para você. Tanta arrogância vinda de você, você acha que pode me vencer, pirralho? Sukuna disse ao que Kenzo respondeu. Não pense, eu posso te derrotar. Você não é uma ameaça para mim, rei da maldição. E eu vou te mostrar isso, disse Kenzo e antes que Sukuna pudesse reagir. As mãos de Kenzo estavam em seu rosto enquanto ele arrastava Sukuna para algum lugar sem ninguém por perto antes que ele pudesse reagir. A batalha entre o Monarca das Sombras e o Rei da Maldição estava prestes a começar. Capítulo 88. Kenzo removeu a palma da mão do rosto de Sukuna, criando alguma distância entre eles. Em um movimento rápido, ele se lançou através das sombras, movendo-se sem esforço entre as árvores. Um golpe de desmantelamento surgiu em sua direção, mas Kenzo, com precisão calculada, mudou a posição de seu corpo, permitindo que a força destrutiva passasse inofensivamente. Eu esperava muito mais vindo de você, Kenzo comentou, com uma pitada de decepção em sua voz. Não houve resposta imediata do Rei das Maldições, mas Sukuna não perdeu tempo em retaliar. Ele desencadeou uma saraivada de ataques, cada golpe infundido com malevolência e uma intenção de obliterar. No entanto, Kenzo parecia dançar através do ataque com uma graça misteriosa, desviando sem esforço de cada movimento. As sombras, antes um mero pano de fundo, tornaram-se uma extensão da vontade de Kenzo. Quando os ataques de Sukuna encontraram apenas o ar, a frustração cintilou no rosto do Rei das Maldições. Kenzo, sempre composto, aproveitou a oportunidade para contra-atacar. Com um movimento rápido, Kenzo fechou a lacuna entre eles, sua forma se fundindo com as sombras. Uma série de ataques infundidos de sombras foram desencadeados sobre Sukuna, cada um carregando o peso da própria escuridão. Sukuna, pego de surpresa pela reviravolta repentina dos eventos, lutou para se defender contra o ataque. O confronto se intensificou, e a batalha entre o Monarca das Sombras e o Rei das Maldições atingiu um clímax. Enquanto Kenzo se esquivava sem esforço dos ataques de Sukuna, um sorriso irônico surgiu em seu rosto, substituindo qualquer traço de decepção. Com um ar de desrespeito audacioso, Kenzo decidiu deixar seus sentimentos conhecidos. É essa a extensão do poder do poderoso Rei das Maldições? Eu esperava mais de alguém que afirma governar sobre maldições e caos. Kenzo disse enquanto desviava de outro ataque de Sukuna. Os olhos de Sukuna se estreitaram, um lampejo de irritação passou por suas feições. Imperturbável, Kenzo continuou seu ataque verbal. Você fala muito, mas aqui está você, se debatendo como um novato. Talvez os anos tenham entorpecido sua vantagem, ou talvez você nunca tenha sido tão formidável quanto as lendas dizem. Kenzo disse enquanto ele prosseguia para imprimir seu punho nas entranhas do Rei das Maldições. O Rei das Maldições, geralmente cheio de confiança, se viu no lado receptor das provocações implacáveis de Kenzo. Cada palavra era atada com desdém, uma provocação intencional projetada para desgastar o exterior composto de Sukuna. Você não é nada mais do que uma relíquia de uma era passada, uma sombra que se desvanece agarrando-se desesperadamente à relevância. Kenzo disse enquanto chutava Sukuna para longe. Enquanto as palavras pairavam no ar, a tensão entre eles se intensificou. Sukuna, desacostumado a tal desrespeito flagrante, fervia de raiva que alimentou seu próximo ataque de ataques. Kenzo, deleitando-se com a guerra psicológica que havia iniciado, continuou a dançar através das maldições, suas provocações desrespeitosas ecoando pelas sombras que testemunhavam esse duelo malévolo. Vamos ver se sua arrogância se mantém contra o Jujutsu da verdade, disse Sukuna antes de fazer o sinal de mão necessário para seu domínio. Expansão de domínio, santuário malévolo, Sukuna disse enquanto abria seu domínio. A expansão de domínio de Sukuna cria um santuário budista decorado com caveiras. O santuário malevolente tinha uma característica única. Ele não cria um espaço separado usando uma barreira. Ao permitir uma rota de fuga, um voto de ligação é formado, o que aumenta muito a área efetiva do acerto garantido com um raio máximo de quase 200 metros. Conforme o santuário malévolo de Sukuna se desenrolava, a atmosfera ao redor deles mudou drasticamente.
O ar ficou denso com malevolência, e as sombras antes mutáveis se solidificaram em um santuário sinistro adornado com decorações sombrias. Os crânios pareciam encarar com intenção maliciosa, amplificando a aura sinistra do domínio de Sukuna. Kenzo, embora momentaneamente pego de surpresa pela mudança repentina de cenário, rapidamente recuperou a compostura. Seus olhos dispararam ao redor, analisando o novo ambiente criado pela expansão de domínio de Sukuna. É o melhor que você consegue reunir, Sukuna? Kenzo provocou, sua voz ecoando pelo santuário malévolo. É o melhor que você tem? O domínio simples, porém impenetrável, de Kenzo lhe deu uma vantagem distinta contra o destrutivo santuário malévolo de Sukuna. Enquanto os arredores desmoronavam e se desintegravam, deixando apenas Kenzo de pé dentro da barreira protetora, ele permaneceu notavelmente composto. Sukuna, apesar de sua confiança inicial, se viu incapaz de romper a defesa de Kenzo. Frustração e intriga dançavam em seu rosto enquanto ele testemunhava seus ataques implacáveis sendo tornados inúteis. O rei das maldições, no entanto, parecia se deleitar com o desafio. Kenzo, com um ar de indiferença, reconheceu os esforços de Sukuna. Então, este é o seu domínio, ele comentou, sem um pingo de preocupação em seu tom. Não vale nem a pena eu mostrar o meu. Em uma explosão repentina de movimento, Kenzo fechou a distância entre eles, lançando-se em um ataque implacável. Seus golpes aterrissaram com precisão e força, explorando a vulnerabilidade de Sukuna dentro dos limites de seu próprio santuário malévolo. Sukuna, apesar de estar recebendo a surra, não conseguiu evitar rir. O sorriso malicioso em seu rosto se alargou enquanto ele se deleitava com a intensidade do confronto unilateral. Me entretenha mais, ele pediu, sua risada ecoando pelos restos em ruínas de seu domínio. O choque entre os dois com os golpes calculados de Kenzo e o prazer de Sukuna com o espetáculo, pintou uma cena surreal dentro do enfraquecido santuário malévolo. O ar crepitava com tensão, uma sinfonia de destruição e diversão. Enquanto a batalha se desenrolava em uma dança entre as relíquias de uma era passada e a força inflexível das técnicas modernas. Enquanto Kenzo continuava seu ataque a Sukuna dentro dos limites protetores de seu domínio simples, o rei das maldições se viu cada vez mais fascinado pela audácia e destreza de seu oponente. Apesar da natureza unilateral do confronto, a risada de Sukuna ecoou, ressoando com uma mistura de diversão e admiração genuína pelo desafio inesperado. Você não é como os outros feiticeiros, Sukuna refletiu entre risos, desviando dos ataques implacáveis de Kenzo com uma agilidade sobrenatural. Eu posso sentir o frescor de suas técnicas, a imprevisibilidade. É emocionante. Achei, disse Kenzo de repente, olhando para o santuário antes que ele explodisse. Seu domínio está resolvido. Agora Yuji, saia, disse Kenzo com indiferença ao olhar para Sukuna. Esse homem não era uma ameaça para ele, pois nada que ele pudesse fazer poderia atingir Kenzo. Kenzo havia se tornado muito mais forte e a menos que Sukuna pudesse se adaptar às suas habilidades, ele estaria ferrado. Essa luta poderia ter sido um pouco mais justa se tivesse acontecido antes de seu despertar, mas ele estava desperto agora como o novo monarca das sombras e esse poder fraco que o rei da maldição possuía não era nada para ele. Uau, Yuji disse de repente enquanto recuperava o controle de seu corpo. Obrigado por segurar Sukuna até eu voltar, disse Yuji, ao que Kenzo apenas respondeu. Não foi grande coisa. Ele não era uma ameaça tão grande para começar, disse Kenzo despreocupadamente com as mãos no bolso. Yuji olhou para Kenzo, ele se sentiu diferente. Ele se sentiu mais forte do que antes. Tudo ficaria bem agora que ele estava aqui. Onde Gojo, esse idiota vendado pode ser preguiçoso, mas ele não deixaria isso chegar tão longe, disse Kenzo espalhando seus sentidos por todo Shibuya e notando o caos se desenrolando abaixo. Gojo-sensei foi selado, Yuji acrescentou, ao que Kenzo apenas pareceu irritado dizendo. Esse idiota maldito, ele realmente levou a sério ser colocado em uma caixa. Capítulo 89. Agindo rapidamente, ele agarrou Yuji pelo ombro e com uma sutil torção de espaço, eles se teletransportaram para a fonte da perturbação. Enquanto o mundo se reformava ao redor deles, Kenzo se viu em meio aos estudantes de Kyoto, Panda e uma figura desconhecida cuja força era inconfundível, provavelmente no mesmo nível de um feiticeiro de primeiro grau. Kenzo examinou a cena diante dele, observando as formas maltratadas dos estudantes de Kyoto, o Panda machucado e alguns rostos desconhecidos. Seu olhar finalmente se fixou em Utaime, reconhecendo-a em meio ao caos. No entanto, sua atenção foi imediatamente atraída para a presença mais forte na sala. Ali estava uma jovem alta e imponente com uma presença imponente. Sua constituição esbelta, porém atlética, sugeria uma força formidável, e sua pele clara acentuava o contraste com seu longo e esvoaçante cabelo loiro. 2 tufos de cabelo emolduravam seu rosto, dando-lhe um ar de elegância e ferocidade. Seus grandes olhos castanhos tinham um olhar determinado, com sobrancelhas finas e cílios pronunciados aumentando a intensidade de sua expressão. A jovem mulher usava um colete sem mangas, de cor escura, que lembrava o traje tradicional dos artistas marciais chineses. O colete estava perfeitamente enfiado em jeans claros de cintura alta, cobrindo uma parte significativa da área do estômago. Completando seu conjunto, havia botas escuras e calças cargo largas vermelhas, enfatizando uma mistura de funcionalidade e estilo. Kenzo se aproximou da mulher e perguntou, você se importaria de me dar uma dica sobre o que aconteceu? É claro, Yuki respondeu, provocando um suspiro mental de Kenzo. Ela não parecia tão excêntrica quanto Gojo, talvez ela não tivesse alguns parafusos soltos, afinal. Mas primeiro, qual é o seu tipo de mulher? Yuki perguntou com um sorriso, deixando Kenzo ali parado, atordoado. Parecia que ele tinha feito uma suposição incorreta sobre a personalidade dela. Kenzo soltou um suspiro mental ao ouvir suas palavras. Ela parecia familiar, lembrando uma certa pessoa que ele havia conhecido antes.
Para agilizar a conversa, Kenzo abriu a boca e respondeu, uma garota com um físico atlético. Tudo bem, Yuki começou, seu sorriso desaparecendo em uma expressão mais séria. Aqui está o acordo. Alguém sequestrou o corpo de Geto. Eles estão em uma missão para otimizar a energia da maldição, levando-a ao próximo nível de evolução. A coisa toda é um grande plano para remodelar o cenário das técnicas amaldiçoadas. Ah, sim, esqueci de acrescentar. Yuki continuou com um tom grave. Ele despertou a alma de um antigo feiticeiro dentro de um corpo humano presente e planeja fazê-los lutar até a morte. Kenzo ficou ali momentaneamente atordoado pela magnitude da revelação. Quebrando o silêncio, Kenzo perguntou indiferente. Onde está o selo de Gojo? Yuki simplesmente deu de ombros antes de responder. Não tenho. Sim, Kenzo já tinha superado isso. Ele então se virou para a mulher e disse, você viu exatamente onde ele usou o movimento em que ele os despertou? Ah, sim, bem ali, Yuki disse, apontando para um local específico. Kenzo caminhou em direção a ele antes de abrir a boca e dizer, levante-se. Quando essas palavras saíram de sua boca, a figura sombria de uma maldição familiar surgiu. Mahito, você pode ressuscitar os mortos, não é conveniente? Yuki comentou, ao que Kenzo respondeu com um simples, ajuda. A figura sombria de Mahito abaixou a cabeça. Kenzo olhou para ele e ordenou, quero que você cure todos aqui. Mahito assentiu obedientemente e caminhou em direção aos hesitantes estudantes de Kyoto. Kenzo os tranquilizou dizendo, não se preocupem, ele vai apenas curar vocês. Vocês têm minha palavra. Os estudantes pareceram relaxar um pouco, revelando um nível surpreendente de confiança em Kenzo. Entretanto, Yuji parecia particularmente relutante, compreensivelmente hesitante em ser curado por Mahito. Salto no tempo. Após alguns dias de extermínio implacável de maldições pelo exército das sombras de Kenzo, o dano causado pelas maldições lançadas por Geto havia diminuído significativamente. Os esforços de Kenzo estavam causando um impacto notável na restauração da ordem. No entanto, os superiores, alarmados com a notícia do aumento do controle de Sukuna sobre o corpo de Yuji, decidiram que Yuji precisava ser eliminado. Não querendo deixar isso acontecer, Kenzo tomou as coisas em suas próprias mãos e rapidamente despachou aqueles que buscavam a morte de Yuji. Agora, tendo que colocar os superiores em seus devidos lugares, Kenzo decidiu ter uma conversa amigável com eles. Com as mãos nos bolsos e uma atitude indiferente no rosto, ele entrou no prédio superior, pronto para deixar claro que a interferência deles e o desejo de machucar Yuji eram inaceitáveis. Afinal, Gojo não gostava deles, e eles não passavam de um pé no saco. Os superiores, sentados em suas cadeiras imponentes, olhavam para Kenzo com olhares condescendentes. Um deles, uma figura de autoridade, falava com um ar de superioridade. Kenzo, eles declararam, você parece ter esquecido seu lugar. O que dizemos é lei, e nossas ordens não devem ser questionadas. É hora de você aprender a seguir nossas diretrizes sem hesitação. Apesar do tom desdenhoso, Kenzo permaneceu imperturbável. Seu comportamento indiferente persistiu enquanto ele casualmente respondeu, não sou muito de seguir ordens que não fazem sentido. Frustrado pela não conformidade de Kenzo, um dos superiores levantou a voz, gritando em um acesso de raiva. Sua arrogância não será mais tolerada, Kenzo. Não pense que Gojo vai te salvar das nossas mãos dessa vez. Em resposta, a expressão de Kenzo permaneceu indiferente, mas ele liberou uma fração de sua aura. A sala de repente pareceu pesada, e os superiores engasgaram como se o próprio ar tivesse engrossado. Uma pressão sufocante os envolveu, deixando claro que o poder de Kenzo não deveria ser subestimado. Sugiro que tome cuidado com o tom, Kenzo afirmou calmamente, sua aura se intensificando. Os superiores, agora lutando sob o peso de seu poder, perceberam que desafiar Kenzo poderia não ser tão simples quanto pensavam. Como eu estava dizendo, Kenzo continuou com um tom frio e inabalável, cuidado com o tom. Não estou aqui para jogar seus jogos ou me curvar à sua autoridade. Suas tentativas de me controlar são tardias. Estou além do seu alcance. Os superiores perceberam que Kenzo não era para brincadeira. A confiança anterior deles diminuiu enquanto eles lutavam sob a força opressiva de sua aura. Tornou-se cada vez mais evidente que tentar controlar ou manipular alguém com a força de Kenzo era um esforço inútil. Kenzo, ainda emanando uma aura de poder, olhou nos olhos de cada um deles. Considere isso um aviso. Interfira nos meus negócios novamente, e as consequências serão muito mais severas. Se vocês nos matarem, o mundo inteiro do Jujutsu estará atrás de vocês. Ameaçou o superior, com desespero na voz. Kenzo simplesmente olhou para eles e calmamente respondeu, então todos eles irão encontrar vocês, 6 pés abaixo. Quando essas palavras saíram de sua boca, um silêncio assustador desceu. O cheiro de sangue começou a pairar no ar, sinalizando o fim abrupto das vidas dos superiores. Kenzo deixou claro que não seria ditado por ameaças e estava disposto a impor suas palavras com ações implacáveis. Quando Kenzo se virou, ele se viu cara a cara com um jovem. O estranho tinha cabelos pretos desgrenhados e penetrantes olhos azuis escuros. Seu traje consistia em uma jaqueta de uniforme branca solta com mangas que paravam em seus antebraços. Jeans azul fino enfiado em tênis brancos completava seu conjunto. Um estojo de katana descansava em suas costas, adicionando um ar de mistério à sua presença. Você é o escravo superior? Porque se sim, você vai conhecer seu mestre muito em breve, Kenzo disse com uma voz arrepiante, preparando-se para um confronto. Não, eu sou Yuta, do 2º ano da Jujutsu High, disse o adolescente agora identificado como Yuta, levantando as mãos no ar. O comportamento de Kenzo mudou abruptamente. Ah, certo. Minha culpa, ele admitiu, coçando a parte de trás da cabeça. A aura assassina na sala desapareceu instantaneamente. Uma pequena gota de suor rolou pelo rosto de Yuta quando ele comentou, e pensar que quase morri. Desculpe por isso, Yuta, disse Kenzo, agora sorrindo como se não tivesse tentado acabar com a vida de um homem momentos atrás. Não se preocupe, Yuta respondeu com um suspiro. De qualquer forma, o que te traz aqui?
A última vez que eu vi, você estava na África, Kenzo perguntou, olhando para Yuta, que explicou. Gojo-sensei teve um mau pressentimento e me disse para voltar. A expressão de Kenzo mudou para uma mais séria enquanto ele processava a explicação de Yuta. Gojo-sensei teve um mau pressentimento? Acho que ele estava certo, afinal. O que você quer dizer? Yuta acrescentou ao que Kenzo apenas disse. Ele foi literalmente selado em uma caixa dentro de um cubo, disse Kenzo antes de contar a Yuta a maior parte do que sabia e quando terminou suas frases, ele disse. Tudo bem, vamos nos encontrar com todos os outros. Capítulo 90. Kenzo desceu algumas escadas com Yuta seguindo atrás dele. Como você sabe que esse é o caminho certo? Yuta perguntou, ao que Kenzo respondeu. Eu deixei meus soldados das sombras em basicamente todo mundo, e eles estão me levando até eles. Ele disse isso despreocupadamente como se fosse uma rotina. Isso parece muito útil, acrescentou Yuta, e Kenzo apenas assentiu dizendo, sim, assim como a maioria das minhas habilidades. De qualquer forma, como foi seu treinamento no exterior? Kenzo perguntou. Yuta respondeu, foi decente, nada para se gabar. E a comida? Perguntou Kenzo, ao que Yuta respondeu com um sorriso, estava fantástica. Kenzo chegou em frente a uma porta que ele abriu. Ao entrar, ele encontrou Yuki sentada no sofá e Maki parecendo um pouco queimada, mas nada muito grave. Yuki os cumprimentou com um aceno de cabeça quando eles entraram na sala. Ei, Kenzo e Yuta, vocês demoraram bastante, disse Yuki. Seu tom era uma mistura de indiferença e diversão. O que aconteceu com você? Kenzo perguntou enquanto se aproximava de Maki, inspecionando as queimaduras em sua pele. Já passei por coisas piores, respondeu Maki, com seu comportamento refletindo um espírito resiliente. Ela é bem forte. Sua resiliência é a razão pela qual ela sobreviveu. Nem mesmo técnicas de maldição reversa curariam isso completamente. Isso deixaria uma cicatriz, Yuki acrescentou, oferecendo uma explicação. Eu posso consertar isso se você quiser, sério. É só uma queimadura, disse Kenzo, estendendo a mão e segurando gentilmente a bochecha de Maki. A sala caiu em um breve silêncio enquanto Maki considerava a oferta, sua expressão pensativa. Na verdade, eu preferiria manter as cicatrizes. Seria um lembrete para eu não baixar a guarda, Maki acrescentou. Kenzo sorriu em resposta dizendo, a decisão é sua. Yuta ficou ali na sala, parecendo bastante atordoado. Espera, o quê? Maki-senpai estava namorando Kenzo? Ele perdeu algum episódio ou algo assim? Kenzo se virou para Yuki e perguntou, onde está Yuji? Ele está com aquela garota de cabelos castanhos. Yuki respondeu com um sorriso no rosto. Assim, da última vez que nos encontramos, você falou sobre algo. Tengen. Então, quando você planeja realmente conhecê-lo? Kenzo perguntou despreocupadamente. Não sei, respondeu Yuki. Kenzo ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Tengen fez este lugar ser um labirinto, então ele não pode ser encontrado a menos que queira ser encontrado, Yuki acrescentou, encolhendo os ombros. Imperturbável, Kenzo espalhou seus sentidos por toda parte, localizando a mente coletiva, e então teletransportou todos na sala junto com ele para um espaço branco que parecia desprovido de qualquer coisa. Ah, legal. Você pode se teletransportar, Yuki comentou despreocupadamente. Eu posso. Então, onde ele está? Eu me teletransportei passando por todas as armadilhas direto para a fonte, afirmou Kenzo. Na verdade é uma ela, mas Tengen está nos rejeitando. Talvez eu tenha sido otimista demais, admitiu Yuki. Então vamos voltar, sugeriu Yuta. De repente, uma voz ecoou na sala dizendo, partindo tão cedo. É um prazer conhecer todos vocês, filho do Zenin, descendente de Michizane e monarca das sombras. Kenzo virou a cabeça para localizar a fonte da voz, apenas para ser recebido pelo que parecia ser um polegar crescido. Era Tengen, e como isso era uma mulher, o diabo. Não recebo um olá, Tengen, disse Yuki, olhando para o polegar crescido. Esta não é a primeira vez que nos encontramos, Yuki Tsukumo respondeu o polegar. Enquanto Yuki e o polegar conversavam, Kenzo se viu mentalmente perguntando como Tengen havia se tornado um polegar. A situação incomum não pareceu perturbar Yuki, que continuou a interagir com Tengen. Tengen então revelou uma informação crucial. O nome do feiticeiro que assumiu o corpo de Geto era um homem chamado Kinjaku. Então, Tengen, você sabe como tirar Satoru do selo? Kenzo perguntou despreocupadamente com as mãos nos bolsos. Sim, eu sei, e eu vou revelar sob uma condição, Tengen respondeu. Kenzo Tatsuo, Yuki Tsukumo, Yuta Okutsu, eu preciso de 2 de vocês para se tornarem meus guardas. Não somos imortais, acrescentou Yuta. Não é justo. Você não nos disse por que devemos protegê-lo e por quanto tempo. Yuki interrompeu, expressando seu descontentamento com o acordo. Tengen então lançou a bomba de que Kenjaku queria usá-la para criar a fusão. Tudo bem, pelo pouco conhecimento que Gojo me deu. Você não é capaz de se fundir apenas com um certo tipo de pessoa, recipiente de plasma estelar ou algo assim? Kenzo acrescentou com uma expressão curiosa, ao que Tengen abriu a boca e disse, em circunstâncias normais, sim, eu só seria capaz de me fundir com uma pessoa por vez, mas devido ao que aconteceu há 12 anos, tornou-se possível me fundir com mais de uma pessoa. O problema não foi resolvido? Outra nave de plasma estelar não apareceu? Yuki acrescentou, ao que Tengen respondeu, não. Então, imagino que a razão pela qual você gosta de um polegar grande demais é porque você não conseguiu se fundir com um plasma estelar, disse Kenzo despreocupadamente, o que pareceu arrancar uma risada de Yuki e um sorriso contido de todos os outros. Sim, por não ter me fundido com Rico, eu evoluí para isso. Um polegar como você tão generosamente descreveu, acrescentou Tengen, ao qual Kenzo acrescentou. Isso ainda não explica porque você precisa de proteção.
Devido à falha da fusão, agora sou mais uma maldição do que um humano, o que significa que sou um alvo para manipulação de maldições, acrescentou Tengen. E essas palavras parecem colocar todos na sala sob alguma pressão. Considerando a habilidade do feiticeiro Kenjaku, ele pode simplesmente me agarrar assim que me ver. Essa é a razão pela qual meu corpo principal está se recusando a deixar qualquer um chegar perto de mim, disse Tengen, ao que Yuta respondeu. Então é por isso que você precisa de guardas. Sim, depois de mim Kenjaku é o usuário de barreira mais poderoso em todo o mundo, Tengen disse seriamente ao que Yuki respondeu. Porque agora? Tengen então começou uma grande conversa sobre como ele e os 6 olhos estão conectados pelo destino, mas isso foi até 12 anos atrás, quando um homem que havia se libertado da energia da maldição apareceu e o separou do destino, e naquela época um garoto com manipulação de maldição também estava vivo. Então ela começou a falar sobre o jogo de seleção e como tudo iria acontecer. Francamente, Kenzo estava ficando entediado com todo esse discurso. Resumindo a história, um cientista louco quer usar você para uma fusão. Você não quer isso. O jogo voraz acontece e se o participante se recusar a participar ele morre em 10 dias. Perdi algum detalhe? Kenzo acrescentou olhando para Tengen. Não, você conseguiu tudo, Tengen respondeu, e Kenzo saiu de sua sombra e libertou Mahito. Eu posso te dar ele para te proteger, e antes que você diga que ele é uma maldição e pode ser alvo de manipulação de maldição, ele está sob meu controle, então, a menos que Kenjaku queira ver o quão quente o inferno é, ele não pode usar sua técnica nele, disse Kenzo com uma mão no bolso. Então eu me voluntário, Yuki disse com um sorriso. Tengen parece querer discutir, mas Kenzo, na pior das hipóteses eu me teletransporto para ele, eu posso basicamente trocar com minhas sombras. Então está tudo bem para você? Eu entendo, acrescentou Tengen antes de retirar algo do que parecia ser um vazio negro. Este é o fundo do reino da prisão. A única maneira de abri-lo é usando ferramentas que negam a energia da maldição, acrescentou Tengen enquanto jogava o reino da prisão em Kenzo, que o colocou no que parecia ser uma dimensão de bolso. Há outro jeito, certo? Yuki disse, ao que Tengen assentiu antes de falar sobre um jogador com essa habilidade. Tengen então nos contou sobre as regras. Depois que um jogador desperta sua técnica amaldiçoada, ele deve declarar sua participação no jogo de seleção na colônia de sua escolha dentro de 19 dias. Os jogadores foram acordados por Kenjaku por volta da meia-noite de 31 de outubro. Isso dá aos jogadores até aproximadamente 19 de novembro para declarar sua participação. 2. Qualquer jogador que violar a regra anterior estará sujeito à remoção da técnica amaldiçoada. Jogadores sem técnicas amaldiçoadas não correm risco de morrer por causa dessa regra. 3. Não jogadores que entram em uma colônia se tornam jogadores no momento da entrada e serão considerados como tendo declarado participação no jogo de seleção. Civis que já estiverem dentro de uma barreira no início do jogo terão pelo menos uma chance de sair com segurança. 4. Os jogadores marcam pontos acabando com as vidas de outros jogadores. 5. O valor em pontos da vida de um jogador é decidido pelo mestre do jogo. Como regra geral, feiticeiros valem 5 pontos e não feiticeiros valem 1 ponto. Os participantes do espírito amaldiçoado também valem 5 pontos. 6. Excluindo o valor em pontos da própria vida do jogador, o jogador pode gastar 100 pontos para negociar com o mestre do jogo e adicionar uma nova regra ao jogo. Regras não podem ser subtraídas. 7. De acordo com a regra 6, o mestre do jogo deve aceitar qualquer nova regra proposta, desde que ela não tenha um efeito duradouro no jogo. 8. Se a pontuação de um jogador permanecer a mesma por 19 dias, ele estará sujeito à remoção da técnica amaldiçoada. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.